Bom dia, minha gente. Como estão vocês? Tudo bem? Estamos no final de semana, chegando a um final de semana, um sábado, né? Neste dia de hoje, nosso Deus nos permitiu a graça de nós acordarmos. E como disse o salmista Davi, deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quem sustentou você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha querida, meu querido? Povo abençoado de Deus, quem sustentou nós para nós levantarmos foi o nosso Senhor, o grande eu sou, o El Shaddai, o Deus invencível em todas as pelejas. Glória a Deus. Diz assim, o rei Josafá, Deus falando para o rei Josafá. Josafá, não temas, Josafá. Não temas esta grande multidão que vem contra ti. Não tenhas medo, pois eu sou contigo para te ajudar. E ainda disse o Senhor, essa peleja não é vossa, mas é minha. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Quem sabe seu filho, sua filha, sua esposa saiu ontem para a farra e hoje, até agora, até o presente momento, não apareceu. E você está com seu coração angustiado. Mas diz assim o Senhor para você, não temas, eu sou contigo, para te ajudar, para te sustentar e para te livrar. O Senhor dos céus e da terra, Ele tem a resposta para você. Ele tem a resposta para você. Seja qual for a resposta, o Deus vai fazer chegar até você. E o seu coração vai se sossegar. Amém? Eu quero dividir Deus, o Deus dos céus, me mandou chegar aqui nesta manhã para dividir com vocês uma palavra. Uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Vamos ouvir um pedacinho. Meu amigo, meu irmão Marcos Antônio, vamos ouvir só um pedacinho desse lindo louvor. Sinto que o meu Deus quer falar. Deus tem uma palavra para vocês, tá bom? Amém, meus queridos? Em poucas palavras, Deus fala contigo através de um versículo da Bíblia, através de uma criança, através de um vaso, de instrumento dele, através de um louvor. Quer dizer, para os irmãos que Deus fala muito comigo através de um louvor. A minha residência é um arsenal de louvores. É louvores nos quartos, na sala, na cozinha. Louvor na TV, louvor no PC, louvor no celular, louvor na caixa amplificada,
Eita glória. Enquanto a gente louva, o inimigo ele não se aproxima, porque ele não suporta o louvor. Mas nós somos adoradores. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência quero ser. Eu sou adorador por excelência. Se eu pudesse, se eu tivesse tido a opção de escolher entre ser pastora e ser cantora, eu seria uma cantora. Mas o vaso não se manda, quem manda no vaso é o Senhor. Amém? Deixa eu aqui ler uma palavra. O Deus do céu me constrangeu a ler esta palavra, louvado seja Deus, pois eu estava lá no Velho Testamento, mas Deus fala conosco desta forma. Deus usa nós desta forma. Eu estava lá no Velho Testamento, onde abri a Bíblia que o Senhor disse, não é esta palavra, pois a terra não se manda, quem manda na terra é o Senhor. Livro de Atos, capítulo número 1, diz assim, a ascensão de Jesus. O primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Deus amado, Deus querido, nós não sabemos pregar, apenas nós nos colocamos, aleluia, na dispensação do Senhor, para o Senhor usar as nossas vidas de acordo com a sua vontade e o teu querer. Fale conosco aqui nesta hora. Fala com milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas. Porque o meu coração, meu Deus, me diz, aleluia, que estes vídeos, as mensagens que são direcionadas por ti, estão atravessando fronteiras e fronteiras, estão chegando a muitos lugares distantes e longínquos. E pessoas estão ouvindo a tua palavra, Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, meu Pai. E que assim seja, neste dia de hoje, nesta hora. Se eu posso usar tão somente os meus lábios. Eu me coloco diante do Senhor, mais uma vez, como um instrumento a ser manejado por ti. Em nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Aqui está narrando o apóstolo Lucas, o médico e apóstolo São Lucas, que escreveu este livro, narrando as coisas que aconteceu com Jesus, que Jesus fez, melhor dizendo, após ele haver ressuscitado. Glória a Deus. Que ele fez o primeiro tratado, ou seja, o primeiro relato, Teófilo, escrevendo para Teófilo, era um discípulo de Jesus, também um seguidor, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. O apóstolo São Lucas está aqui narrando, relatando, que ele, louvado seja Deus, Jesus, ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Dá para você entender? Você prestar atenção para entender? Acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Se ele começou, ele não terminou. Aí conclui aquele versículo onde ele escreveu: vós farão
obras maiores do que as que eu faço. Quando eu vi esse versículo, eu não entendia. Mas quem é que pode fazer a obra maior do que a que Jesus fez? A maior obra que Jesus estava se referindo seria a expansão, o fundamento e a expansão da igreja que os apóstolos fundaram. E passaram anos e anos e anos, e séculos, e essa palavra permanece sendo anunciada nos 4 cantos da terra. E a palavra do nosso mestre não volta atrás. Que o Senhor Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então o Senhor Jesus começou a fazer, a ensinar. Até após que ressuscitou, continuou ensinando, louvado seja o nome do Senhor, até o dia da sua ascensão. Ou seja, do seu retorno para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Até o dia que foi recebido em cima onde? Nos céus, na sua glória, na sua morada eterna. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Jesus, meus irmãos, ele deu mandamentos, ele ensinou aos apóstolos que ele escolhera. E esses mandamentos não foram apenas para os apóstolos. Tanto que os apóstolos, inspirados pelo Divino Espírito Santo de Deus, escreveram tudo quanto Jesus lhes ordenara pelo Espírito, para mim e para você, e para todos aqueles que quiserem. Louvado seja o nome do Senhor. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o eterno Salvador, após haver ressuscitado, padecido, ressuscitou, se apresentou vivo, com provas infalíveis, ou seja, provas que não podem falhar. Jamais falhariam, jamais falharão, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele deu um mandamento aos apóstolos, ensinou das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Nas coisas que diz respeito ao reino de Deus. Não nas coisas que diz respeito aos reinos desta terra. Entendem? Deu para entender, meus amados, meus irmãos? Nas coisas que diz respeito ao reino de Deus. Ele não diz nas coisas que diz respeito à política deste mundo. Nas coisas que diz respeito às coisas deste mundo. Mas em tudo quanto ele ensinou, a direção, oh glória, aleluia, a direção era o alto, eram os céus. A direção era lá em cima, gente. Tudo que ele ensinou, o alvo era os céus. O alvo continua sendo os céus. O Senhor não está se incomodando com essas coisas que estão fazendo hoje. Pessoas até umas tirando a vida das outras por conta de defender um, defender outro. E pessoas entrando pelo caminho tortuoso por conta disso daí, de política, de candidato A, B, X. Não, gente, por favor. Jesus ensinou que aos discípulos, aos apóstolos, melhor dizendo, já eram apóstolos aqui. Nessa ocasião já o Senhor havia, louvado seja Deus, assim, tomado eles como apóstolos. Já não eram mais discípulos, já eram sim apóstolos.
Louvado seja Deus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu uma ordem para eles: não saiam de Jerusalém. Vocês ainda não estão preparados para enfrentar este mundo. Não estão preparados ainda. Isso aí sou eu que estou conjecturando, não é que está escrito aqui não, viu, gente? Eu estou conjecturando. Que ainda eles não estavam preparados para enfrentar o mundo, para abrir os templos, preparar o povo e colocar dentro dos templos. Não saiam de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Oh, glória! Disse Jesus. Espere a promessa do meu Pai. Que de mim vocês ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Na sequência do capítulo, vocês vão ver. Lá no capítulo 2, no início, no primeiro versículo, Jesus cumprindo esta promessa. Até que do alto sejais revestido. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Como eu estava falando. Então, os apóstolos não estavam preparados ainda para enfrentar o mundo. E nem muito menos para morrer por amor ao Evangelho de Cristo, como todos morreram por amor, por pregar o santo Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. E aconteceu, perseveraram, eles obedeceram, aleluia. O segredo da vitória está em quê? Em obedecer. Obedecer. Eles obedeceram e ficaram no cenáculo, orando, confiando, obedecendo a ordem do seu mestre, do nosso mestre. Amém? Mas esse assunto eu vou concluir depois, no próximo vídeo. Eu vou concluir esse assunto, porque o meu Senhor Jesus Cristo está me dando esse direcionamento para eu concluir este capítulo 1 e entrar pelo capítulo 2. Entende, minha gente? Então, Jesus começou dando ordem, através de Lucas, a Teófilo, que era um servo do Senhor, louvado seja Deus, falando acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi, oh glória, subiu, ele subiu, nas asas do vento. Oh maravilha, oh maravilha. Posso ver aquele cenário tão lindo, Jesus subindo, tanto que os apóstolos ficaram assim, ó. Olhando, aquela cena linda, Jesus subindo. Até que o Pai Eterno viu que eles estavam tão emocionados, perplexos com aquela visão, aquele cenário lindo, né? Jesus subindo, carregado pelo vento. Deus mandou 2 anjos, varões, que estão fazendo, olhando para o céu? A resposta nós vamos trazer no próximo vídeo, que nós vamos fazer um resumo, louvado seja Deus, deste, tipo assim, irmão, um mini estudo, sabe, no que diz respeito à ascensão de Jesus, aos mandamentos que ele deixou para a igreja destes últimos tempos, para a igreja que os apóstolos fundariam, como fundaram, e que chegou até nós, chegou até mim, né? Chegou até mim, que pelos anos nós podemos imaginar que Deus
cumpriu na íntegra a sua palavra. Por que eu estou dizendo que cumpriu? Porque eu acredito, eu creio que Jesus está bem próximo da sua vinda. Por que, pastor Josefa? Porque ele não vai permitir que o nome dele continue sendo chacoalhado, envergonhado. Ele não vai permitir, zombado, que pessoas usem o nome dele precioso para fazer coisas que desagradam e envergonham o seu santo nome. Ele não vai permitir mais, aleluia, que os seus pequeninos, os menorzinhos da casa de Jessé, tropecem, porque muitos têm tropeçado por conta das atitudes de muitos, que Deus irá pedir contas. Muitos que fazem, muitos das ovelhas pequeninas do Senhor vão prestar contas ao Senhor, a esse Senhor, esse Jesus que eu estou falando aqui, que eu estou lendo aqui, ó, que você está ouvindo, viu? Seu profeta, sua profetisa, entre aspas, amém? Vai prestar contas, porque Jesus começou a fazer e a ensinar, e deixou para você seguir, dar seguimento, porque ele disse, não só a pastora Jeva que está falando, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera comerem, não morrerão. Mas, irmãos, o evangelho que está sendo pregado hoje é uma aberração. É uma aberração. Na íntegra, e inverteram os valores, na íntegra, na sua totalidade, inverteram os valores do ensinamento do Senhor, os quais certamente na sua apresentação diante do tribunal do Eterno, do grande eu sou, irão receber uma resposta que eles não gostariam de receber. Quem são esses? Os pregadores de heresia, os lobos, os falsos profetas, os que vivem e que praticam mentira, os enganadores. Os enganadores, que inventam coisas da santa palavra do nosso Deus, que é pura, limpa, que salva, cura e liberta, mas estão usando para métodos as quais o Senhor não ensinou. Vocês entenderam o que diz no versículo número 1? Ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Não concernente à política, não concernente à riqueza, não fazendo apologia a dinheiro, concernente à coisa de Deus. E ele começou lá nos seus primeiros ensinamentos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje é diferente. Quer ser curada? Toma um envelope. Cadê, pastor José? O pastor José está sem a cadente. Eu tenho um negócio parecendo um envelope, ó. Quer ser curado? Tá doente? Toma um envelope. E é isso, minha gente. Corruptos. Corruptos da fé. Corruptos da fé. Interessante, né, gente? Que só falam dos políticos. Os políticos, pelo menos, não conhecem Deus, não conhecem Jesus, não conhecem a palavra. E vocês que foram chamados, mas há uma diferença. Há uma diferença de ser chamado e ser escolhido. Deus chama todo mundo, vinde como estáis, vinde como estáis. E de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas aqueles que são chamados para dar exemplo, para ensinar, para fazer o que Jesus ensinou,
Estão invertendo os valores? Corrompidos pelo poder, pelo dinheiro, pela fama? Corrompidos. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Há poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Meu Deus. Meu Pai. Tende misericórdia, meu Pai. Dos pequeninos do teu aprisco. É dos pequeninos, meu Deus. Porque estão, muitas vezes, se desviando, se desgarrando do aprisco. Por conta dos que estão na liderança. Que deveriam ser exemplo. Mas tem sido a podridão, a vergonha do evangelho. Rabassuriando, manahá, deveriam ser exemplo, cuidar dos pequeninos, do teu aprisco. Mas pelo contrário, meu Deus, estão afugentando dia após dia. Aleluia, meu Deus. Ih, balassuriana. Andai, balassu, manahá, suriana. Mas assim diz o Espírito de Deus. Surabassuriana, catelário dos falsos profetas. Saí destes meios, saí destes antros de imundícia, de podridão, de ganância. Saí do meio desses. Saiam do meio desses. Não vos associeis às obras das trevas. E esses homens que fazem apologia à riqueza, ao dinheiro, que mentem, que distorcem toda a tua palavra, meu Deus. Estão levando muitos à perdição. Porque eu, Jesus, conheço muitas pessoas que se desviaram, se desgarraram dos teus caminhos por conta dos falsos pastores, das falsas pastoras, das falsas profetisas, dos falsos profetas. Meu Deus. Segura as tuas ovelhinhas dos apriscos que têm sido saqueadas. As ovelhinhas do Senhor têm sido saqueadas, esfaceladas, despedaçadas, por conta desses tais. Mas Jesus, assim como o Senhor tem me segurado, tem vindo fortes vendavais contra a minha vida. O vento tem soprado forte contra mim, meu Deus. Mas eu não tenho, meu Pai, deixado que o vento me derrube. Que a enxurrada me carregue, meu Deus. Os meus ouvidos ouvem de tudo, mas eu tenho retido o que é bom. E o que é bom é a tua palavra, os teus ensinamentos, meu Deus. E bassurianda, os quais têm me sustentado. E o Senhor lançará fora os obreiros da iniquidade, os obreiros fraudulentos, aqueles que amam e ensinam a mentira. Esses sim, Senhor, ouvirão da própria boca do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus, falta pouquinho, Senhor. Falta pouquinho, meu Deus. Oh, rabassurianda, manahá. E andarabassurianda. Andai, xabassu, manahás. Andarabassurianda, ei, manahás. O Senhor não está mais suportando, meu Deus. O Senhor não está mais suportando. E assim como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo para esta igreja de hoje: estou a ponto de vomitar da minha própria boca. Estou a ponto de vomitar vocês. Não se engane. Deus é misericórdia? É, sim. Mas Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Obreiro da iniquidade, obreiro fraudulento, é você mesmo
que está arrancando a lã das ovelhas, comendo a gordura das ovelhas, e tem dado um pontapé e jogado muitas para fora, dos apriscos do Senhor. Falso profeta, tu vai prestar contas a Deus. Obreiro da iniquidade, obreiro fraudulento, tu vai prestar conta ao Senhor. E se tu não se arrepender, tu vai ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está dado o recado. Está dado o recado. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Põe a boca no pó. Disse o profeta Jeremias, guiado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Põe a boca no pó, porque ainda há esperança. Há esperança. Você está vivo? Há esperança. Vende toda a sua riqueza que você ganhou à custa de mentira, de engano, de engodo. Dê para os pobres e terás um tesouro no céu. Está entendendo, falso profeta? Está entendendo, obreiro da iniquidade? Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Aquele jovem rico, ele poderia ter ganhado um tesouro no céu, mas ele não quis abdicar. Ou seja, abrir mão da sua riqueza, da sua fortuna. Que, diga-se de passagem, ele não ganhou ilicitamente. A fortuna dele, ele tinha ganhado com honestidade. Ainda assim, o Senhor disse: venda o que você tem. Venda a sua riqueza. Deus pobre, venha e me siga. Aquele homem não quis, ele preferiu a riqueza. Você. E disse que é um apóstolo, uma bispa, um isso, aquilo outro. Mas o seu amor é ao dinheiro. Você ama o dinheiro. Ao ponto de usar a palavra do mestre para enganar e saquear o pequenino rebanho do Senhor. Porque nem todos têm o alicerce que muitos têm, de permanecer tomando pancada, tomando porrada, cacetada de todos os lados. Nem todos têm esse alicerce. Nem todos têm essa base, esse fundamento para permanecer firme depois de tantos escândalos que aqueles que deveriam ser exemplos estão trazendo para o meio da igreja. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.